Da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte ou mesmo me prender para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar. Bota um bando de chavão no texto, faz umas palavras bonitas, estão me sacrificando, mas está lá nos Estados Unidos, às custas sim, porque ele acumulou um dinheiro como parlamentar, claro, né, a vida inteira só fez isso, ele é político, a família toda nessa linha, foge para dizer que vai em busca da punição dos violadores. O que a gente pode entender é que ele vai atuar nos Estados Unidos, né, Horta, para fazer uma pressão ainda maior, para fazer uma tensão, criar uma tensão com o governo Lula e, por consequência, com o Supremo Tribunal Federal. Ele acho que assumiu a culpa também do crime que cometeu ao fazer essas operações todas, né? Isso não implica mais ele? Daiane, a coisa ficou muito séria, tá? Ele faz uma ameaça muito grave ao judiciário brasileiro, especialmente ao Alexandre de Moraes. Todos sabemos que ele vai aos Estados Unidos como amigo do rei. Ele não está indo lá como um cidadão qualquer, ele está indo lá como um indivíduo muito próximo a Jair Bolsonaro, amigo de Donald Trump, que tem feito as maiores loucuras nos Estados Unidos, simplesmente não obedecendo sequer à Suprema Corte. A Suprema Corte manda não deportar ninguém, não fazer isso, dar nomes das pessoas, e no dia seguinte as pessoas estão com a roupa do corpo nos aviões sendo jogadas aí ao redor do mundo, conforme o Trump manda. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é aumentando o custo da ação política da ação do judiciário brasileiro, tá, Daiane? Ele tem, obviamente, aí dois focos. Um foco é a própria figura dele, que certamente está envolvido em algumas dessas questões. Quanto mais se mexe nesse processo, você começa a perceber que Jair Bolsonaro tinha 2 ou 3 círculos golpistas que atuavam ora em conjunto, ora em separado, especialmente quando ele não conseguiu o apoio de alguns nomes do Exército, ele passou essas incumbências para outros indivíduos no âmbito civil, e obviamente que esses círculos eles acabam aparecendo quanto mais as investigações vão surgindo. Então é bem provável que Eduardo Bolsonaro esteja envolvido em algumas dessas investigações. Agora, para além disso, já se sabe, desde da flopada que nós tivemos aí no domingo, da manifestação em favor de Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro está preso, mais cedo ou mais tarde vai para a cadeia. Então o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é aumentando o custo disso. Vai para o lado do Trump, vai servir ali de um analista de política externa na América Latina para que o Trump possa fazer as grandes e maiores pataquadas possíveis, tendo ele como vamos dizer assim, grilo falante, né? E ao mesmo tempo aumenta o custo da ação do judiciário brasileiro na prisão do seu pai. É muito perigoso o que está acontecendo. Eu não sei qual é a atitude que o judiciário tem que tomar. Eu acho que, não sei se você percebeu no vídeo, que ele diz, eu abro mão temporariamente do meu mandato. O que o STF tem que fazer é tirar essa palavra temporário. Tem que dar uma ordem para que ele volte ao Brasil em tanto tempo ou perca efetivamente o mandato, porque ele não pode ficar servindo a 2 mestres ao mesmo tempo. Ele não pode servir a democracia brasileira como deputado e não pode servir a teocracia ou autocracia trumpiana como um assessor ameaçando a soberania brasileira, como efetivamente ele está fazendo. Né? Tem uma matéria aqui da Natuza, né, lá do G1, que ela diz o seguinte, que o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, teria comunicado há alguns dias ao Eduardo Bolsonaro, né, que é do PL aqui de São Paulo, que o parlamentar não poderia assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. A avaliação, segundo aqui a nota da matéria da Natuza, a reportagem dela, a avaliação de Valdemar, segundo essas pessoas próximas, é de que isso ia aumentar uma tensão e prejudicaria não só o partido, mas também ao próprio Bolsonaro na avaliação do Valdemar. E aí, essas mesmas fontes, conversando ali com o Valdemar, disseram que Valdemar, teria conversado com o Eduardo, e o entendimento teria sido confirmado aí por fontes também do partido e do Supremo Tribunal Federal. Então, aquela posição que ele já tinha, que era de assumir o comando da Comissão das Relações Exteriores como uma forma de fazer dali uma trincheira, já tinha recuado. Então, ele já foi perdendo espaços políticos também, porque era uma coisa que eles diziam que era incondicional, que ia fazer, ia acontecer, e isso também demonstra, somada ao fato da manifestação ter sido esvaziada, essa questão política na costura que eles estão fazendo. Eles fazem muita bravata, né, Horta, de que estão indo para cima, que está tudo certo. O próprio Bolsonaro disse que teria conversado com o Kassab, estava tudo certo para os votos, mas para nem conseguir a Comissão de Relações Exteriores era porque não estava com essa articulação toda feita. Então, eles se apegam ao apoio de fora, porque é a única coisa que eles podem se repreender neste momento, efetivamente, né?
Eu não sei se é a única coisa, mas é uma das mais importantes. Eles levam o apoio do Trump como mais importante do que qualquer aliança política local, porque eles não são patriotas, Daiane, nunca tiveram qualquer respeito pela nação brasileira. Eles sabem que o que impera é a força e estão apostando em que Donald Trump possa, num sonho doidivando da cabeça deles, dar uma ordem e mandar alguma coisa, um porta-aviões, um grupo de militares, ameaçar efetivamente o país brasileiro, o país, né, todo, o Brasil como um todo, e a partir daí mudar as decisões do nosso judiciário. Ele está apostando nisso. Isso é uma aposta completamente maluca, mas claramente na direção daquilo que eles defendem e sempre defenderam. Tem aqui o comentário dos nossos internautas aqui, a Leida Caldas, ela diz aqui, o Eduardo sabe que a Polícia Federal, de onde ele é funcionário, e o STF, né, de onde ele tem informações aí da participação do golpe, que ele, segundo ela, que ele teve informações privilegiadas que o colocam ali no centro do olho ali do furacão. E por isso ele já aproveitou para vazar e aí pavimentar o caminho. Tentou virar membro, presidente de uma secretaria importante no Congresso para tentar barrar isso, não deu e ele saiu fora. Tem um vídeo aqui, vou colocar, que foi publicado nas redes do deputado e líder da bancada do PT, o Lindbergh Farias, que trata justamente sobre essa saída, essa fuga. Vamos ver aqui o que diz o Lindbergh e o... Pessoal, eu estou aqui com o Rogério Correia, o Eduardo Bolsonaro acaba de gravar um vídeo dos Estados Unidos, dizendo que não volta ao Brasil, que vai abdicar do mandato. Eu e o Rogério, a gente tinha entrado no Supremo Tribunal Federal pedindo a apreensão do passaporte dele por crime contra os interesses nacionais, por pressionar o Poder Judiciário. Ele é o responsável por toda uma articulação no Parlamento norte-americano. Eles aprovaram no Comitê Judiciário de lá uma lei específica para prejudicar Alexandre de Moraes. Ele está conspirando com o Departamento de Estado norte-americano. Teve lá o Michael Kozak, que era o representante do hemisfério ocidental, antes daquela nota, e nós pedimos a apreensão do passaporte. Eu acho que o que está acontecendo é muito importante, pessoal, porque agora sim, ele não vai assumir a presidência dessa Comissão de Relações Exteriores. Isso é importante para o Parlamento. Ele não tinha condições de representar o Parlamento para se posicionar contra os interesses nacionais e contra a investigação no Supremo Tribunal Federal. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. Ele não poderia voltar aos Estados Unidos para continuar sua trama golpista. Por isso, ele preferiu ficar lá com medo de perder o passaporte. Nós acertamos em cheio. Ele queria fugir para preparar o golpe. E olha, está preparando a fuga do pai. Então, aquelas medidas que nós pedimos também, para colocar a tornozeleira no Jair Bolsonaro, para não deixar ele aproximado de Machado, precisa ser feito também, porque ele está lá preparando, além da fuga dele, a fuga do pai para o golpe continuado dele. Então, atenção, pessoal, a luta continua. Dia 25, Bolsonaro vira réu e a comissão Credem não ficará mais nessas mãos. Olha, é melhor assim, que ele fique logo lá nos Estados Unidos, que é o que não podia fazer, eu estava fazendo. Ele já é a quarta viagem, ele está lá, recebendo salário, às custas do Poder Legislativo, e o importante é que ele não vai representar o Poder Legislativo como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Uma vitória importante, viu, pessoal? Vamos com tudo. É isso aí, ele queria virar um golpista institucionalizado na comissão, não dá, né?